ser festa, também quero participar. Se ninguém protesta, essa festa vai degringolar. Fogo na floresta, não tem extintor pra apagar. Então vamos nessa, arrombar essa festa e arrasar. Nós somos a orquestra e festa sem orquestra não dá. Armar uma festa e ninguém mandou me convidar. Olhei pela fresta, enjoei de só ver caviar. Já fizeram a cesta e ainda tem que se jantar. Olá, boa noite. Não dava para ser diferente. Abrimos nosso encontro de hoje com o feito gremista que fez a festa da torcida do River indigesta. Sem dúvida, a grande página escrita pelo futebol brasileiro nesse meio de semana. Mas o cartão verde tem mais. Confira os destaques do programa. Surpresa na escalação do técnico Renato Gaúcho, o volante Michel vira herói na monumental vitória do Grêmio sobre o River Plate. Benedetto sai do banco de reservas, marca 2 gols para o Boca Juniors e testa a fé dos palmeirenses na classificação para as finais da Libertadores. Olhar eletrônico. Na Copa Sul-Americana, foi o árbitro de vídeo quem decretou a alegria e a tristeza dos torcedores brasileiros. O Brasileirão na reta final, a vitória sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão, que tirou o Ceará da zona de rebaixamento. Bom, as reflexões que o futebol costuma provocar são muito originais, porque mesmo que o tempo as desmintam, elas continuam fazendo um certo sentido. Falo isso pensando principalmente em tudo que foi dito sobre o River Plate antes do jogo com o Grêmio, lá na Argentina. O River foi descrito pela crônica como um verdadeiro bicho-papão. As análises estavam erradas? Provavelmente não. O potencial do Grêmio diante disso foi um tanto diminuído? Talvez. Quem sabe nosso convidado de hoje, o técnico Milton Cruz, que você vê aí no vídeo, possa nos explicar um pouco a razão desse desencontro muito comum entre o que se prevê e o que acontece em matéria de futebol, já que ao contrário de outros profissionais, o Milton sempre viu o futebol pelo viés do goleiro, nunca se aventurou na crônica, em fazer comentários e até por isso, quem sabe, nos traga uma outra visão da derrota que o Palmeiras sofreu por Boca, do Brasileirão que vai vivendo os seus últimos capítulos, do desafio que tem o São Paulo Futebol Clube nesse final de temporada, clube que ele conhece tão bem. Aqui ao meu lado, como sempre, Roberto Rivelino, a estrela do nosso time de comentaristas, que é formado também por Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Estrela, hein? Pagando de estrela, hein, Roberto Rivelino? Milton, obrigado pela visita. Obrigado. Demorou para voltar, hein? A última vez que você teve no cartão verde, o Muricy estava no São Paulo ainda. É verdade. E não era na última passagem, hein? Foi. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, participando do programa e à disposição aí para a gente... Tem muita diferença entre o que a gente fala e o que acontece no futebol, Milton? Ah, não, você a gente tá, né, o brasileiro geralmente sabe um pouco de futebol, né? Não é leigo, né? Mas o futebol não tem muito mistério não, né, Riva? Acho que não tem muito mistério, eu acho que é só mistério o futebol. Todo brasileiro é um técnico, né? Dizem, né? Dizem, né? Então não tem, acho que todo mundo sabe um pouco de futebol e às vezes a gente, muitas coisas na rua, assim, ou de vocês mesmo, né, da imprensa, a gente, é que eu falo, a gente aprende. A gente ouve, né? Eu gosto de ouvir bastante. A gente tira muita coisa que vocês falam, às vezes até em contratações de jogadores, né? No São Paulo na época. Às vezes o cara está lá esquecido, vocês falam no nome, a gente faz prestar atenção. Acho que em cima disso, eu acho que o futebol brasileiro tem esse problema, ou está nessa fase não boa em tempo. Eu acho que nós perdemos muito o nosso DNA, a nossa característica, o que nós se propõe a fazer, a jogar. É isso. Mas eu até falo para os amigos, jogava na época dos anos 60 contra o Santos. O Santos a gente sabia que foi uma dificuldade. Mas a proposta do time do Corinthians não era botar 2 volantes, era um volante, nós íamos para cima, perdia.
Era 5-3, mas tinha. Na verdade, você já está ensaiando com esse discurso, é uma cornetada para o Palmeiras, é isso? Não, que você acha que não, foi eu pouco pro jogo? Eu acho que se você analisar... Não, eu vejo, se você ver o time do Felipão, se você analisar, era ofensivo. Ele sempre joga. Ele jogou com o William, é Borra, né? O garoto. Borra. E jogou com o Dudu. Mas a proposta de jogo não é ofensiva. Mas vai voltar mais... voltar um pouquinho, isso é uma característica, porque joga com um time qualificado, é um time que tem uma proposta boa de jogo, pode dizer, mas ele falou, vou ver. Tanto é que até os 38 minutos ele segurou. A gente vai falar disso, eu acho que o Filipão tenta montar um time equilibrado, partindo da ideia do sistema defensivo forte. Eu acho que a ordem é essa, que pode se tornar ofensivo de acordo com o jogo. Mas isso que eu estou falando, mas se você analisar o time em si, não era totalmente defensivo. Não, jogador por jogador não. E teria dado certo se não fossem falhas individuais, se não fosse o Benedetto. O futebol. A gente fala, por que o futebol não bate? Porque é futebol. Eu vou colocar vocês para responder a enquete de hoje. Tem um quê de provocativa, claro. A questão é, afinal, o Palmeiras conseguirá passar pelo Boca Juniors? Sabemos que o assunto vai dar pano para a manga, então vote, mas além disso, participe do programa aqui dizendo pra gente a razão do seu voto. Estamos no Twitter, como sempre, hashtag Cartão Verde. O Vitor já vai citar alguns twitteiros aqui, tem alguns aqui para citar também. E diz aí, Rivelino, vai passar pelo Boca ou não? Eu acho que tem 90 minutos, tudo é possível. Tá em aberto, é difícil, realmente é. Tá complicado, 2-0. Não pode tomar gol, se tomar gol complica mais ainda mais. Eu vejo que o Palmeiras está em aberto. Pode fazer um gol, como de repente achar um gol no primeiro tempo, tá no jogo. Eu acho que tudo pode uma acontecer. Expulsão, né? Pode ter expulsão. Eu acho que está no jogo. Eu acho que pode acontecer. Eu também acredito que o Palmeiras está no jogo ainda, jogando em casa, né? Em casa, o apoio da torcida, como o Boca teve lá, mas só que no Boca, eu já joguei alguns jogos da Libertadores contra o Boca, quando eu estava no Nacional de Montevidéu. E depois também com o São Paulo, eu não joguei, mas estive no banco alguns jogos na Libertadores. Ali é um caldeirão mesmo, assim, até você que fica no banco, o pessoal que fica em volta do campo ali por dentro, aqueles policiais, os caras, meu chapa, é uma pressão, não é só do jogo e da torcida, não. O clima ali, você já sente um clima pesado, cara, não é brincadeira. Ontem eu até me liguei, porque agora que tem esse cerimonial que é meio que copiado do futebol europeu, então a bola fica ali, o juiz sai do túnel, passa lá, pega a bola, os times entram junto, porque antes tinha aquela malandragem de deixar o time adversário entrar um pouquinho antes para sentir só o calor, né? Então, pelo menos eles não viram isso acontecer. Eu não gosto dessa coisa dos times entrarem juntos. Acho que isso é um desserviço ao futebol. Eu já sabia. Principalmente quem está acostumado com a arquibancada. Antes que o Vitor Benedetto roube a bola, fala, seu Sunzel, Tia, dá ou não dá? Aí você já dá o placar da enquete também, que acho que é mais ou menos a probabilidade, até onde eu vi, é o que eu acho mais ou menos. Para 69% das pessoas acham que não, 31% acham que sim. Ivan Arque, ainda acho que será uma final entre Grêmio e Palmeiras. Wagner Davi, ou David, eu sou palmeirense, mas acho que o Palmeiras não passa se não trocar o goleiro, que falhou contra o Cruzeiro e agora com o Boca, mudar o ataque, ele quer mudar tudo. Eu acho muito difícil. Acho realmente muito difícil. Para votar hoje, eu voto no não. Agora, essas missões éticas, né? Elas se constroem ao longo da semana. A derrota foi agora. Os dias passam, a coisa amadurece. Vamos ver como é que o Palmeiras vem desse jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro. Também deve ver com um time totalmente reserva, mas se vier com uma vitória, é um outro moral. Eu acho que é difícil para o Palmeiras, mas é difícil também para o Boca. Se o Boca eventualmente toma um gol logo de cara, e em toda a Libertadores, semifinal de Libertadores, em todas as Libertadores, só 2 vezes, só 2 times conseguiram reverter isso aí. O Estudiantes em 68 contra o Racing, e aí foi campeão em cima do Palmeiras. O Estudiantes tinha perdido 2-0, ganhou atrás, de 3-0. E o Atlético Mineiro, agora em 2013, o Atlético tinha perdido do Newell's na Argentina 2-0, mas o Atlético devolveu o 2-0 e precisou mas isso em semi. Em 2-0 tem muitos 2-0. Não, isso em semi. São Paulo, por exemplo, do Pelé, tomou 2-0 do Nils, do Bielsa, fez 4. Você que é especialista em futebol argentino, fala, Vitor Guilherme. Eu não acho o time do Boca tudo isso. Também não. Eu acho que o time, a camisa, esse tem uns bons volantes, laterais sofríveis, não, médios, um goleiro que você tem que testar, o goleiro é fraco.
tanto que o goleiro titular se machucou, mas o Palmeiras não testou o goleiro. Eu acho viável que o Palmeiras se classifique, eu vou opinar não, porque a vantagem do Boca existe, mas eu não tenho a menor convicção, na minha opinião. O jogo vai ser muito diferente, o jogo de volta. O Palmeiras vai ser intenso, vai marcar a saída de bola, vai criar um jogo difícil pro Boca. Lembra que esse Boca, quando precisou... Na verdade, eu acho que é o Boca que vai criar um jogo difícil pro Palmeiras. Então, eu quero falar só de uma coisa. Eu não estou falando de errar um pênalti, errar do cartão. A característica da arbitragem é aquele que vai parar todo lance, vai chamar o jogador e ficar conversando 2 minutos de cada falta. O goleiro vai cozinhar, ele vai ficar dando bronca no goleiro, mas não vai tirar o cartão. Ou é aquele que vai fazer sair o jogo? Eu vou falar Isso muda muito a intensidade, a dinâmica, o Milton conhece bem, dentro de campo, num jogo como esse, de mata-mata, e pode ajudar ou atrapalhar muito o Palmeiras. Diante da arbitragem que se viu, eu digo que isso é improvável, eu sei, por uma questão de sorteio e tudo, mas eu repetiria os tiros de arbitragem que apitaram não só o jogo do Grêmio, como do Palmeiras e do Boca também. Foram bem demais, cara. Então, jogos difíceis, foram muito bem. Difíceis. Ou podia alternar, né? O que apitou do River, apitava do Boca, e para não ter... Podia fazer essa alternância, né? Mas eu acredito também assim, desculpa, mas eu também acho que o jogo do Grêmio não está definido. Também acho que não. Também não. Eu acho que o time do River é melhor que o do Boca. O River jogou 3, 4 semanas atrás com o Boca. Então aquela história que eu contei no começo do programa falando dessa coisa de ter desenhado o River Plate como bicho-papão estava certa, a análise estava certa. Não, só para confirmar o que o Milton diz, eles se enfrentaram. Campeonato Argentino, super clássico, 3, 4 semanas atrás, na Bombonera, 2-0 River. E 2-0 com propriedade. Não foi 2-0 que o Boca ficou massacrando. O River se impôs lá. Eu vi esse jogo. Agora, eu acho que ainda o Palmeiras pode reverter a situação e o River também. Eu acho que está em aberto. Os próprios argentinos encararam essa vitória muito mais como uma vitória da individualidade do Benedetto do que propriamente do Boca como equipe. Né? Eles, antes do jogo, eles concordavam que o Palmeiras é mais equipe, funciona organicamente melhor. Mas, Celso, eu compro a ideia geral que se viu de que o Palmeiras tem time para jogar mais. Eu concordo com o que o Vitor falou e com o que o Riva falou. Quando você olha o time e os jogadores estão lá, era para ser ofensivo, mas não foi. Foi dosado. E aí é o seguinte, tinha time para jogar. Eu vou pedir para até a gente rodar as imagens da partida para a gente falando. Aí se tivesse feito um jogo mais franco, entendeu? Eu acho que faltou de repente perdido por 2 gols, mas teria feito 1. Entendeu? Esse foi um 0-0 que acabou 2-0. É isso aí. O jogo não tinha acontecido. Já ia acabar 0-0. Nenhum dos goleiros tinha trabalhado. Nem aqui, nem ali, de repente, 2-0. E tá um pouco com essa vantagem. A Libertadores tem disso, né? A Libertadores vira o fio muito rápido. O jogo que você vai bem, de repente o placar te trai. Mas isso. O segundo gol, o Luan, pela experiência, muito infantil. Deu muito espaço, né, Rivaldo? Não, ele nem librou, ele puxou uma bola que ele não sei onde ele viu. O melhor lance do Palmeiras, primeiro tempo foi o Dudu. Muito pouco, né? Pouco, né? Foi o único Muito lance. pouco. E Dudu e o William, eu acho que se mais o Palmeiras não fez, porque Dudu e o William não estavam bem fisicamente. Então, aí eu vou pegar carona, eu já vi o Celso falar sobre isso, e também quero não defender o Felipe Melo, mas a gente estava conversando isso na redação. Bom jogo do Felipe. Então, até a metade do primeiro tempo ele não foi bem, ele errou o lançamento, errou o passe, mas depois ele acertou, ele tem uma virtude que eu acho que pesa muito num jogo desse, ele não se esconde. Não. Se a gente está vendo ele aí, é porque ele estava em todo canto do campo, tentando brigar pela bola, isso você não pode falar dele. Esse gol. Olha o drible que ele tomou ali, olha. Ó. Que já vai? Mas é a simplicidade, né? A simplicidade que desconcerta, né, Ivan? Meu Deus. Você que sempre foi um cara muito rebuscado. Foi muito inocente. Não foi um drible. Ele chegou... E deu muito espaço pro Benedetto. O espaço é assustador. Quando ele se movimenta, eu posso até estar equivocado que o cara teve sorte, mas para mim, ele viu a movimentação dele e falou, opa, obrigado por... Mas o que ele foi fazer lá? Mas sabe o que é? É o que os zagueiros eles gostam, né? Quando você tem um centroavante fixo, né? Que eles ficam ali, o centroavante fixo fica ali, é previsível. Só que eu acho que ele deu uma tutubiada daí que na hora ele pensou, pô, o cara não vai, mas o cara é diferente. Esse cara saía para jogar, não é um cara de área lá fixo que nem o Ávila, né? Sim. Não era, ele é um cara que sai para jogar. Então acho que aí, que nem você falou, ele deixou o cara jogar, né? Ele devia ter saído junto com o cara. Ou para atrás do cara, ver o que ele vai fazer. Eu vou tomar uma atitude. Ele que tomou atitude. Tomou atitude. E o Benedetto foi um cara que jogou em alguns clubes argentinos, 28 anos, jogou em alguns clubes argentinos.
argentinos, nunca tinha feito sucesso. Jogou no Arsenal de Sarandi, fez o gol contra o São Paulo na Libertadores no Pacaembu, no 1-1. Um jogo que, aliás, o São Paulo podia reclamar muito do Vilmar Rodan, né? Naquela época, antes daquele pessoal da Comebol sair, ali era bem complicado. Marcou contra o Atlético em Minas, num 5-2 que o Atlético toma quando o Atlético é campeão. E ele só decola quando ele vai jogar no México, ele vira artilheiro. Vem do América, né? Ele jogou no Toluca e depois no América do México. Lá ele fez muito sucesso. Vem pro Boca, faz muitos gols, se machuca e desaparece. Ele só não foi pra Copa Sumiu. porque se machucou. Porque se machucou. Foi uma sequência de lesões, né? Eu estava vendo, acho que era o Seleção hoje, à tarde, eles falando que a mãe dele morreu na arquibancada. Não sei, sim. Tem uma história muito dura, né? O futebol desenha cada história. Agora, eu vi o pessoal falar, por que não escala desde o começo o Benedetto? Porque ele não vinha jogando bem. Você não imagina que um cara... Ele tem o potencial para fazer o que fez, mas ele não vinha fazendo isso há meses, contando lesões, recuperação. Ali entra num jogo e muda a cara da Libertadores. E outra coisa que o Milton falou, a diferença de característica para o Ávila é muito grande. É que o Ávila é muito limitado, né? Eu gosto dele. Quando estava no Cruzeiro, ele fazia alguns jogos assim de lampejo, mas você vê que ele é só por um tipo de situação, né? Ele não é um cara que vai... Inclusive, quando o Caleri foi embora, o São Paulo sondou para contratá-lo. Custava 5 milhões de euros, alguma coisa assim no México, o São Paulo não contratou. Merecido até, né? Agora... Ele é o Pratos, né? O Ávila, né? É o estilo do Pratos, do centroavante de área. Só que o Pratos sai bastante, tá? Mas o Pratos, um pouquinho mais técnico. Um pouco mais técnico, né? Mas eu acho que é o estilo. Agora, o coisa já é mais diferente, né? O Benedetto já é mais, né? Um cara que sai da área, sabe jogar. Ele é reserva por acaso, porque ele vem de uma contusão de 9 meses. Então, e ele estava lesionado, acho que veio estava jogando pouco, e depois machucou de novo. Teve uma contusão depois da contusão. Também é o Tevez, né? O Tevez parece que não joga forte abaixo da veia, né? Não, isso que eu estou falando. É um jogador. Fase da vida. Ele está guardado com o jogo de volta aqui, eu acho. Eu vou citar. Wilson Delaim fala que o Palmeiras é o time da virada. Tem gente aqui também falando que... Bom, o Eduardo Green falando que lá foi o Benedetto e aqui será o Dudu Fácil. Também é um jogador de quem se espera... Roberto Pinto dizendo que o Palmeiras vai perder do Flamengo e será desclassificado da Libertadores pelo Boca. Eduardo Weitman acredita que o Palmeiras pode ganhar do Boca, mas acha que é difícil, não impossível. O André Braga reclama do Filipão, acha que ele foi cauteloso demais. Ele acha que agora não vira. O Henrique dá boa noite a todos, fala que é mais difícil Palmeiras reverter ou Corinthians cair. Eu acho que é mais difícil o Corinthians cair. Eu também. Agora, é curioso lembrar, é a primeira vez que o Palmeiras do Filipão toma 2 gols, com o Thiago Santos já em campo, justamente para não tomar o segundo gol. Então, a receita defensiva do Filipão, pelo menos, ele foi até o fim. E também, ofensivamente, só não deu mais certo porque o Daverson, que também tinha entrado no lugar do Borja, não deu a resposta que o Benedetto deu, entrando no lugar do Ávila. Por dessas coisas também. É porque, às vezes o treinador, os caras falam, pô, o treinador, ele fez isso, tá. O treinador tem sorte também, né? Você vê, o Luan machucou. O Luan machucou e o Renato colocou o Michel lá, né? Que o Michel, para esse jogo, seria o ideal para jogar, para fechar o meio ali, então, né? E aí acabou o cara ainda fazendo gol ainda. Não, mas se você for analisar, até o time do Grêmio e do Palmeiras, defensivamente, o Renato ficou mais preocupado em defender do que em termos de escalação. Deixa eu tirar uma curiosidade com o Milton. Um jogador tipo o Daverson, doidão, imprevisível, malucão, né? Se você puxa a rédea dele com uma boa conversa antes e ele perde a loucura, ele perde também o futebol? Por causa do ímpeto da cabeça? Ou as coisas têm que vir juntas ou elas podem ser separadas? Acho que você não lembra do Serginho na Copa do Mundo, né? Que teve o Serginho tinha aquele jeito dele de ser. Até hoje ele lamenta no texto do Serginho. E aí quiseram mudar o estilo dele e o Serginho acabou não rendendo o que ele rendia, né? E o David pode ser assim, tem jogador, é o caso do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano gostava que os caras provocassem ele. E ele motivava e entrava no jogo. Quer ser provocado, né? Eu acho que o menino deve ser igual. Mas o que ele faz em campo é um absurdo. Né? Tem certas coisas que a gente não aceita, pô. Ele pode até querer provocar aquele, mas de outra maneira. Claro. Mas não daquela maneira. Tem que ser outro tipo de louco, né? Outro tipo de louco. Para não colocar tudo a perder. Pô, senão aí ele pode perder a sua característica. Ó, vou citar aqui, o Jean Marcos está falando, o grande Milton Cruz, torço por ele como técnico, o Rubens Bispo, obrigado. O Cláudio Laus aqui, Homem na Roça, tem gente aqui perguntando para você, vou achar aqui, Clodomiro Torino, pergunta para o Milton se ele aceitaria voltar ao São Paulo.
Lógico, eu não tenho nada contra o São Paulo, pelo contrário, né? Foi o clube que me criou, morei debaixo da arquibancada do Morumbi lá, passei frio, né? Então, tenho uma história no clube, né? Deixei coisas boas no clube, fui campeão várias vezes, só campeão brasileiro fui 4 vezes. Uma vez como jogador e 3 na comissão, né? Então, campeão do mundo, né? Então, acho que não é o problema. Meu problema não é o São Paulo. Meu problema foi um presidente que entrou e achou que tinha que mudar e mudou, né? Então, não é. São Paulo, eu tenho que agradecer ao São Paulo por tudo que o São Paulo fez por mim. Lógico que eu também fiz coisas boas pelo São Paulo, mas eu sou muito grato ao São Paulo. Não descartaria voltar um dia, não. Por toda essa sua vivência, como é que você interpreta o momento que o São Paulo está vivendo? Encara o Vitória agora, tem essa questão do Jusilei ter saído do time, do Nenê. Eu sei que você é um cara que acompanha isso. Como é que você está vendo tudo? Qual é a sua opinião sobre o que você está vendo acontecer com o São Paulo? O São Paulo com a vinda do Aguirre, né, deu uma melhorada, melhorou o time, né, acertou a forma de jogar, que é mais... cauteloso, né? Colocando às vezes 2 laterais direito, 2 laterais esquerdo, e conseguiu ganhar. Tá. Parou, teve a Copa, se prepararam para a volta, né? Se prepararam e começou muito bem, né? Lógico que você se prepara, né? Você tem jogador já, o Nenê tem uma certa idade, o Diego tem uma certa idade, mas eu acho que o que atrapalhou um pouco o São Paulo foi a lesão do Everton, né? Que continua fora, aliás. Que continua fora, e a saída do Militão. O melhor jogador da primeira linha e o melhor jogador do time. Eu acho que o São Paulo ali tinha uma linha de 4 bem de marcação muito boa, né? E do meio para frente o Everton ajuda muito pelo lado também, né? E agora o Rojas também, que joga ali do lado, ajuda bastante. Então acho que você tendo uma linha... estava encaixado com ele. Estava encaixadinho. Eu acho que isso aí foi Agora, Milton, você conhece o São Paulo? O Leco, eu vi a entrevista dele ontem dizendo que estão avaliando o Aguirre para ver se renova ou não renova nas últimas rodadas, o que eu acho patético, porque é muito claro que o São Paulo precisa dar sequência e que o Aguirre já mostrou que tem competência, o São Paulo precisa melhorar o elenco para o Aguirre na próxima temporada. Mas vamos supor que o Leco interfira nisso daí. Como você acha que o Raí e o Lugano vão reagir? Você acha que tem chance de eles pedirem demissão, por exemplo? Você acha que eles ficam? Você acha que tem uma discussão? Como acontece isso lá dentro nesse momento? Olha, eu vi que eles estavam querendo renovar o contrato do Aguirre antes, né? Sim. Antes do São Paulo cair de produção, né? Cair de rendimento. E que estavam querendo e que talvez o treinador da seleção uruguaia não acertasse, o Aguirre fosse para lá, e eles estavam, não, o Aguirre vai acertar com a gente, tá? E agora você ouve já uma outra conversa, não, nós estamos estudando para ver se o Aguirre... Então, eu acho que não se interfere, os dois não interferiram, não. Eu acho que ali na conversa do presidente, o presidente é a autoridade no clube, e eu acho que... Mas não é quem conhece o futebol. Mas para mim, totalmente, eu acho que quem tem que dar a palavra ali, para mim, é o Raí. Claro. Tem que ser. Para mim. Raí, Lugano e Ricardo, tem que ser os 3. Mas lógico, sem dúvida alguma. Na minha época, o seu jornal ouvia muito a gente, né? Então, a gente... Ele trouxe até ontem, praticamente, ele não estava aparecendo, o presidente. Voltou. De repente, então ele está avaliando. E os 3, quem tem que dar essa opinião pode ser técnico. Claro. Pode ser até que teve uma reunião, os 3, com o presidente. Pode ser, que eu não sei. Mas, na verdade, para mim, quem tem de avaliar é o Raí, o Lugano... A soberania tem que ser do trio, né? Claro, porque são as pessoas que... E tem que respeitar. Eu até concordo com o Vitor quando fala que eu tomo uma posição dessa, presidente. Se eu não sou, eu sou o Raí e não sou comunicado, eu... Tchau. Quero dar um recado aqui. Desculpa, mas eu acho que aí deve ter a comunicação deles, né? Eu acho que o Leco não vai passar por cima, tornar público e passar por cima deles, né? Lógico que ele que é o cara, mas eu acho que deve ter uma conversa para definir a situação do treinador, né? Tomara que tenha, né? Quero dar um recado só. A gente sempre fala de Twitter quando está aqui, mas a gente tem colocado material durante a semana lá, o quadro do Celso Unzelt, o acervo do Riva lá, em outro material. Então, durante a semana, não é só na hora do programa, não. Acessem a nossa conta do Twitter,
Volto a lembrar aqui, está valendo mais uma camisa dos 25 anos do Cartão Verde. Todo mundo que participar do programa está concorrendo. Quero agradecer também o pessoal do Rio Preto, que se transformará num clube centenário o ano que vem. Mandou aqui para a gente essa camisa, mandou uma para o Vitor Bini. Muito obrigado. Não serviu, não sei porquê. Um pouquinho acima do peso, mas dá para coleção. Brincadeira. Eu gosto desse tipo de camisa. O Cláudio... Eu estou te sacaneando em nome dos tuiteiros. O Cláudio pegou a camisa, está reclamando que ela não chegou ainda. Ela estava hoje aqui, o pessoal estava assinando a camisa. Vai ser enviada. Pediu para fotografar, demora mais, né? Pô, vem aí mais uma curiosidade do nosso Celso Unzelt, que dessa vez tem a ver com a realeza do jogo de bola. Confira. Pois é, foi na terça-feira, 23 de outubro, que se comemoraram os 78 anos do Rei Pelé. Só que aí na certidão de nascimento dele, Rivan, de onde eu tirei uma cópia de um pedaço, está dizendo que ele nasceu no dia 21, não no 23. E mais, ele não é Edson com D mudo, como todo mundo fala, ele é Edson com I. Aí eu procurei no livro, é uma autobiografia do Pelé, né? Pelé é a autobiografia do Alex Bellos e do Orlando Duarte. O Pelé comenta esses dois fatos. Sobre a diferença do dia, 21 em vez de 23, ele fala assim, eu não tenho certeza como isso veio acontecer. Provavelmente porque no Brasil não somos muito exigentes em relação à exatidão das coisas. É que o seu Dondinho só foi registrá-lo muito tempo depois, em 19 de novembro. E aí errou o dia. Mas o dia que o Pelé quer é o que a gente comemora mesmo. Assim como o caso do Edson com I, porque o seu Dondinho... Não o que ele quer, o que ele nasceu, então. O que ele nasceu e o que ele quer também, né? O seu Dondinho queria homenagear Thomas Edison, o inventor, Thomas Edison, inventor da lâmpada, entre outras coisas, né? E esse Edison era com I. E aí o Pelé, aí ele não quer o I, ele quer o D mudo. No mesmo livro, ele explica aqui, eu sou Edson sem I, mas para minha eterna incomodação, frequentemente o I aparece em documentos oficiais e eu sou obrigado a explicar o motivo todas as vezes. Porque tanto é que às vezes quando ele põe Pelé, ele põe Edson, hein? E sem o I. Aí é o D mudo. Só faltava o Riverino falar, não, na intimidade a gente comemorava sempre no dia 21. Mas não é, eu sei que você não é o caso. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta vamos falar da Copa Sul-Americana com os brasileiros em campo. Vamos falar da grande página do nosso futebol nesse meio de semana, a vitória do Grêmio sobre o River Plate em pleno Monumental de Nunes, com um gol marcado por Michel, que aliás nos levará para essa breve parada. Cartão Verde volta em 2 minutos. Até já. O Cartão Verde está de volta e o nosso passeio pelo acervo do Riva hoje vai pegar carona na data de nascimento de uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Se vivo, faria 85 anos no próximo domingo. Imagina de quem se trata? Como outubro é o mês dos craques, talvez isso cause alguma dúvida em vocês, mas a gente vai dar mais um passeio pelo acervo do Riva, então, e veremos de quem estamos falando, de quem vamos falar. Ô, Riva, tá contigo aí. Quantos anos tem essa imagem? Vamos ver se a memória tá boa. A gente vai testando sua memória. Sabe que o acervo do Riva é um teste de memória. Pela cabeleira. Isso é um especial do Roberto Carlos. Porque, na verdade, são agora poucas... me lembro, 78. 78. Então, são poucas as imagens. Isso aí foi quando... Tuas com o Garrincha. Aí a gente já vimos você... Sabia jogar sinuca? O Garrincha aí jogando a sinuca. Jogar o Garrincha, o Mané era terrível. Vamos ver o Pelé dedilhando um violão, com todo respeito ao rei. A gente botou a imagem sem áudio. Brincadeira. Não, fez bem. É brincadeira. Não é brincadeira, não. Fez bem. Bom, você pode falar isso, né, Riva? Eu não posso muito. Em 70, pegar esse violão, só tinha uma maneira de tocar. Mas a cereja do bolo tá aí. Essa foto que você mandou pra gente é o único risco que você tem com o Garrincha em campo. E esse jogo foi contra o Santos, né? Lógico, até o Zito. Aos 45 do segundo tempo, o Mané foi pra cima do Zito pênalti. E tem negócio do tabu. Isso aí foi 6-6. Foi 6-6. 6-6. Aí, porque vai bater o Mané. O Mané pega a bola e fala, ai, graças a Deus vai acabar esse tabu, né? Pá, o Laércio, pá, acabou o jogo. Empatamos 0-0. O Mané sofreu, não fez o gol. Mas o Mané era incrível. Tanto é que ele veio para o Corinthians, o Mané, em 6-6, se preparou para jogar a Copa do Mundo. Aí foi convocado para a Copa do Mundo. Jogador do Corinthians.
Ele chega em março, esse jogo aí, o Santos acaba com 9 homens, tinha 2 do Santos expulsos, e nem assim o Corinthians conseguiu ganhar o jogo. E é curioso, porque é a última rodada do Rio-São Paulo de 66, aquele que acabaram empatados Santos, Corinthians, Botafogo e Vasco por falta de data para o desempate. Se faz esse gol de pênalti, o Corinthians era campeão sozinho, porque o Santos teria 1 ponto a menos, o Corinthians teria 1 ponto a mais em relação a Vasco e Botafogo também. A história do Mané no Garrincha é curta, mas muito legal. Do Mané no Timão. Rendeu um filme, né? Garrincha no Timão, dos amigos da ESPN, o Rafael Valente, o Elvídio Matos. Esse filme concorreu no Cinefute, no Pacaembu, está disponível aí. Então, Celso, lendo a matéria sobre esse trabalho do Elvídio e do rapaz que você citou... Rafael Valente. Eu não sabia que o Timão tinha vindo dessa história, porque parece que chegou o Garrincha, o Ditão e o Nair, que é o cara que bate o pênalti, né? A Gazeta Esportiva... Aí taxou o Corinthians de Timão e aí ficou... Velhos jornalistas dizem que, na verdade, a grande utilidade de se usar Timão em vez de Corinthians é que é bem mais curto e cabe no título, né? Mas aí começou a história do Timão, que o Vadielu, que o Riva conheceu bem, ele montou ali em 66 um verdadeiro Timão. O Timão não deu tão certo, ganhou aquele Rio-São Paulo dividido, mas ficou o nome até hoje, né? É Timão, sim. Então começa ali em 66 o Timão. O Mané teve uma passagem interessante do Corinthians, foi bem. Mas dá um bastidor, qual era a conversa com ele, Riva? Porque ele tinha já uma idade, era um desafio para ele. Era um desafio e o papo meu com ele era passarinho, né? Porque ele adora passarinho. Não gostou dos passarinhos lá. E o Mané é outro apaixonado, né? Tem uma história do Mané, na despedida do Mané, que nós jogamos no Maracanã, você lembra do jogo? 73, o último jogo do ano. Aí nós jogamos, aí nós estávamos concentrados para jogar, acho que uma Copa lá no Rio. Nós jogamos com Portugal, que nós ganhamos, o Jairzinho fez o gol de cabeça. Que era o Sesc Centenário, a mini-copa da Independência. Aí o que acontece? Por isso que eu vou contar uma história do Mané, o Mané é fantástico. Aí eu estou sentado na concentração no Retiro dos Pais, lá em cima, e de repente, uma semana depois, veio uma Mercedes azul. Subindo, eu falei... Aí parou do meu... Quando eu abaixo, eu sei quem era, o Mané. Aí eu olhei, Mané, o que está fazendo aqui? Não. Ele tinha 2 trinca-ferros no carro. Nós vamos treinar, Riva. Vamos pegar uma gaiola, nós vamos treinar os passarinhos. E o carro todo arrebentando. Para ele tá pouco, porque o Mané nunca não ligava para as coisas. O Mané era muito simples. Para ele... Um Fusca, um Mercedes era a mesma coisa. Mané entrava no restaurante, nunca pagou, acho que, uma conta. Porque o Mané é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Prazer que eu tive, a felicidade que tive. Para mim é gênio. Para mim, depois do Pelé, muita gente esquece o Mané. Mas ele deu 2 Copas. Tem que lembrar que ele não deu uma, não. Deu 2 Copas para nós, 58 e 62. 62 ele carregou nas costas a seleção. 62, então, pé direito, pé esquerdo. Gol de falta que nunca tinha feito antes. Não, o Mané é incrível. É justamente a isso quem está fazendo justiça hoje. E lembrando que Garrincha é o nome de um passarinho, né? Ele é Garrincha por causa do passarinho. Você falou que ele gostava de passarinho. Bendito passarinho. Vamos pro Grêmio, então. O Grêmio? Perfeito. Eu vou falar para vocês que não foi nem pelo placar que eu acho que o Grêmio ficou mais perto. É pela postura como time mesmo. A gente vai rodar os lances do jogo aí, porque, sabe jogar, entendeu? E aí eu vou te contar uma história, Riva, se você ainda não leu isso por aí, ou não sabe. Estava vendo hoje, você fala tanto da autonomia dos jogadores, sabe que os jogadores fizeram uma reunião, só eles, né? Sem Renato Gaúcho, sem nada para decidir como o time ia jogar, né? E aí ficaram naquela de, a gente fecha o espaço, acredita na bola longa e espera as oportunidades de bola aérea para tentar decidir o jogo. E aí deu isso aí que a gente está vendo. Isso aí é mérito do treinador também. Da autogestão que ele propicia. Mas lógico. Isso é importante fazer, porque o gol do Michel, porque o Renato... Milton já citou. A entrada do Michel, você até falar, é novidade. Ele botou o Michel porque sabe que o Michel é um baita no jogador. Tinha jogado bem contra o América. É um baita no jogador. Quando ele machucou, ele era o titular. Ele vinha jogando já. A temporada dele ano passado foi ótima. Para mim, o Renato é perfeito até nesse aspecto, porque ele é a moda antiga. É verdade, pô. Ele respeita a opinião do jogador, porque no campo, às vezes, quem sente mais. Eu chego para você e digo, Milton, você faz, mas Milton, se eu sair daqui um pouco, se eu fizer aqui, eu não estou desrespeitando você. É capacidade de entender a hora de deixar os jogadores falarem e de ele tomar as rédeas. Não é nem que o Renato podia falar, se perde jogar também, eu não ia fazer isso.
porque a responsabilidade do jogador eles mudaram. Não, nada disso. Eu acho que é importante essa abertura. O treinador, hoje não, mas o Milton é treinador. Infelizmente, hoje o treinador intocável. Tem que jogar assim. Tem que fazer isso. Se não fizer, você sai do time. E o Renato, quando era jogador, ele sofreu muito na mão de técnico autoritário. Né? Ele era considerado rebelde, mas dá a impressão que agora ele está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que ele sempre sonhou quando era jogador. Dá a impressão eu cheguei a jogar com o Renato eu estava no Inter, estava no Grêmio. Renato era assim, tinha uma força e fazia gol, né? Era ponta e fazia gol, né? E ele tinha muita moral lá. Então o que você está falando, né? Às vezes o treinador, o jeito dele, né? De ser, os caras meio que... Pô, Milton, mas no futebol atual é uma raridade jogar um técnico que dá essa possibilidade para o jogador de conversar entre eles, de sair de cena. Não é? Acho que hoje os treinadores estão mais também, ouve também os jogadores, né? Porque às vezes o cara está dentro do campo, o cara também te traz informação. Ouvem os jogadores, né? E sua comissão técnica. Também, muito do sucesso do Filipão é Paulo Turra. Porque às vezes os jogadores, ele não quer vir falar direto com o treinador. Ele vai no auxiliar, né? E fala com o auxiliar, o auxiliar vem, às vezes passa pra gente, né? Então você ficou uma década e meia quase escutando todas as missas. No São Paulo, muitas vezes os caras vinham, falavam comigo, né? Às vezes então a gente, né, vai de um jeitinho, fala com o treinador, né? Pô, o cara tá achando isso, não tá legal, não tá se adaptando ali na posição. Infelizmente, né? O que eu percebo, às vezes, o maior treinador, ele tem a filosofia de trabalho dele, não abre mão e faz aquilo. Às vezes você vê que o jogador não rende, ele cria essa situação, infelizmente não dá abertura. Esse jeito que o Grêmio jogou, como você citaram, o Nadir citou, vamos deixar os jogadores decidirem, vamos fechar e tentar resolver numa bola aérea, não é o jeito Renato. E o Renato não se opôs porque era uma coisa para esse jogo. O Grêmio não continuará jogando assim. Pô, sem Luan, sem Everton. Sem Luan, sem o melhor jogador do meio campo, sem o melhor jogador, para mim, hoje em dia, do futebol brasileiro. Eu acho o Everton o melhor jogador, pelo menos, nos últimos meses do futebol brasileiro. Contra uma equipe muito forte. A gente estava aqui gravando um cartão verde de final de ano, durante o jogo. Acabou o jogo, a gente aqui não imaginava o resultado. Eu virei para o Celso e falei assim, River deve ter bombardeado o Grêmio. Foi lá o jogo. Nada. Não foi o que aconteceu. Nada. É por isso que eu duvidei um pouco daquela do bicho-papão desenhar o River Plate. O Grêmio, o River, ele no primeiro tempo, no comecinho ali, teve umas 3 situações assim, o cara chutou de fora da área, né? Mas não teve mais. Mas depois o Grêmio se acertou. O Groi fez umas 3 defesas ali, né? Mas no segundo tempo, quando você imagina que a coisa vai crescer, o estádio lotado. Mas o Grêmio tem um cara que ele é, assim, taticamente e enxerga, tem visão, que é o Maico. O Maico joga muito, cara. Aqui no São Paulo, os caras não deram o valor necessário para ele. E tem alguns jogadores, né? Não faz fazer ele pro Danilo, que fizeram no São Paulo, por exemplo, inaceitável. O Danilo, ele quis voltar. Quando ele foi embora pro Japão, ele quis voltar pro São Paulo. Sim. Ele falou comigo, eu monitorava o Danilo, de mês a mês eu ligava, Danilo, e aí, quando terminar o contrato aí, você vem, era o Oswaldo Oliveira que estava lá, e eu falava com o Oswaldo falou, Danilo muito bem, tá? Ele queria vir, só que não quiseram. E ele foi pro Corinthians. Ô, Milton. O Corinthians esperto foi. Milton e Rivelino, vou passar para vocês aqui a pergunta do Alberto Bezerra. O que é mais difícil, o Palmeiras inverter o placar contra o Boca em São Paulo ou o River surpreender o Grêmio em Porto Alegre? Bela pergunta, hein? Complicado. Porque tem que pensar bastante. Eu acho que está aberto. Mas se você for analisar, eu acho que é mais difícil o River surpreender o Grêmio, teoricamente, porque a gente fala porque chega lá também tem potencial, pode fazer, pode, mas eu acho que está mais difícil, pela pergunta, o River reverter. Tem muito palmeirense confiante aqui mesmo, eu acho que não é para menos, entendeu? Acho que numa situação normal, Palmeiras fazendo o jogo dele, faria 2-0 no Boca, tranquilo. O problema é aquela questão de tomar um gol. Aí, Luiz Ribas diz aqui que o Palmeiras é um time de viradas e que se classificará. Agora tem que fazer os 2 gols, é uma situação diferente. São 2 gols para levar para pênalti. Você jogar na obrigação de ter que fazer o placar, também sempre é um aí você não pode se atirar, porque se você tomar um gol aí, tem que fazer 4.
E você não pode cometer um erro, né? Não pode, é. Aí é uma partida que você tem que fazer de uma certa forma perfeita. A partida que não pode ter erro. Ô, Milton, falei que para você que a gente usar a sua experiência ao longo do programa não era um artifício de linguagem, não. A gente vai para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense jogou com o Nacional, que você defendeu por 3 temporadas. Nacional, eu joguei com o Marcelo Oliveira, que era também um dos grandes, né, meia aqui do futebol brasileiro. Teve, né, o Marcelo Oliveira junto com o Muricy na época, com o Zico, né, Riva? A gente vai rodar então os lances do jogo, a gente vai ver aí com o VAR, né? Acabou validando esse gol do Gu. Eu falo para vocês, a gente vai ver depois a linha aí, mesmo com o vídeo, é um negócio. Eu falo para vocês que eu vejo o Gu impedido. Né? Eu também acho, né? Mas tudo bem, né? E aí o Fluminense consegue levar o jogo até os 43 do segundo tempo na frente, aí empatou, né? O Nacional empatou. É um jogo difícil, porque é um time aguerrido, né? O time do Nacional, eu joguei lá, né? Tá, ele validando. E eu acho que é uma situação... Seu companheiro. Como companheiro. Pô, gente finíssima, Marcelo, né? Foi campeão várias vezes aí. O Vicente Acho está vindo aqui para você contar algumas histórias. Inclusive do pênalti que o Marcelo perdeu. Não, eu. Você perdeu o pênalti. Não, era um jogo quando era um domingo de manhã, um jogo de manhã, e eu tinha feito 3 gols nesse jogo. Eu estava disputando a artilharia do campeonato uruguaio, né? Tava eu, Morena, né? Que era Fernando Morena. E o Bica, que era um outro jogador do meu time. E aí estava 3-0 para nós. E aí saiu um pênalti, eu, Bica e Morena disputando ali. Eu acho que eu tinha 9 gols, um tinha 8, os dois 8, e eu... Aí fiz os 3 gols, fui, né? E aí saiu o pênalti, eu já tinha feito 3, falei, pô, o Marcelo. E o Marcelo era o batedor oficial, e o treinador nosso era o Alf Basile, que era o nosso treinador. E ele me chamava de brasileiro. Aí eu falei pro Marcelo, deixa eu bater isso aí, pô, tem que disparar na artilharia. Aí o Marcelo pegou e o Basílio de lá falou para ele bater. E ele virava as costas, fingia que não estava ouvindo. E aí eu pego a bola, vou bater o pênalti. Pá, bati o pênalti, o goleiro, pá, pra quê? E o goleiro pegava pênalti pra caramba, era bom pegador de pênalti. Perdi o pênalti. Aí 3-1, 3-2, 3-3. E o goleiro nosso era o Rodolfo Rodrigues. E aí, pô, se tivesse 5 minutos, o cara tinha virado o jogo. E aí, acabou o jogo, o Marcelo tomou uma puta de uma dura no vestiário do Wolf Basílio, quase foi mandado embora. E o Rodolfo, ele encostou o Rodolfo, que o Rodolfo tomou 3 gols, o Rodolfo ficou afastado 6 meses, treinando separado. Rapaz! Eu criei uma confusão. Me tira uma curiosidade. Aquele pênalti. Tira uma pessoa Por isso que eu revelei, ele não batia pênalti. Você chegou a conhecer o pênalti é uma responsabilidade danada. Não, tem cara que faz gol. Eu fazia gou, assim, fazer gol. Mas pênalti, eu não sabia bater pênalti. Eu também falo. Eu não sabia era bom. Até hoje, eu vou lá no Pinheiro, jogo no Pinheiro, eu faço uns gols lá, mas a hora que sai pênalti, aí os caras dão a bola pra mim, né? Os caras transferem. Putz, eu falo, mas pra quê? Me tira uma curiosidade, Milton. O futebol uruguaio, ele dentro do Uruguai, ele é tão violento quanto as pessoas achavam, ou eles eram só violentos quando enfrentavam os brasileiros e os argentinos? Não, é violento. Eu apanhei muito lá, Vitor. Eu apanhei muito. Esse cara... Teve um jogo, eu lembro, era um campo, era assim, contra o Rampla Júnior. O campo era assim, ó. O rio. Tinha um rio aqui, não tinha arquibancada, o campo era aqui assim. E aí, tô jogando e os caras... O cara me deu uma cotovelada, abriu aqui assim. E aí os caras vinham. Aí tomou o cartão amarelo. Aí ele vinha e falava, agora vai você. Aí vinha o outro e pá, em você. Eles faziam rodízio. Ah, tá louco. Eu apanhava pra caramba. Mas aí o treinador nosso era... Eu não vou falar o nome do treinador, porque... Não, tem que falar, graças a Deus. Não. Aí ele falava assim... Aí nós fomos jogar um jogo contra o... Era um torneio, teve um torneio. Era Nacional, São Paulo e Santos. Aí nós vamos jogar, né? A palestra do treinador. O treinador falou, vamos chegar nos brasileiros, que são tudo cagones, não sei o quê. É assim, os caras. E eles achavam que os caras chegaram na gente, né, Riba? O Riba tem uma experiência legal. O Riba tem uma experiência legal, né, Riba? Não fala isso. Meu amigo Rabinho. Eu encontro direto. Eu falo com ele, ele me ama. Eu falo pra ele, você mesmo queria me bater, rapaz? É louco. Você não sabe se ele queria te bater. Os caras batem. Não é só aqui, não, que eles dão. É lá também, lá. E o cara falando na pré-eleição que é brasileiro, é tudo cagonas, e você lá. E eu falei, não é assim, não. Perdão.
A pergunta é, vocês bateram e resolveram o jogo, é isso? Vocês bateram e resolveram o jogo. E ganhamos o jogo, ganhamos. Porque não, é o espírito dele. É o espírito, já é. O cara já de pequenininho, ele já tem essa vontade, é o argentino. E nós... Só pra gente matar a questão da Copa Sul-Americana, vamos ver também, Fonte Nova, a torcida do Bahia até viu um time disposto, foi pouco, e os baianos ainda viveram o desgosto de ver o árbitro de vídeo anular 2 gols, hein? 2 do time da casa, 1 em cada tempo, e para piorar, pouco antes da metade da etapa final, o Pablo marcou um golaço, que a gente vai ver aí, o gol que deu a vitória ao Atlético Paranaense. E eu confesso para vocês também que mesmo essa decisão do árbitro aí, ó, esse gol do Cleiton, com o Nicão, ó, eu não dava falta, não. Ele levanta demais esse pé. Putz, mas tá longe. Tá no nariz do cara. Mas não tá pode, longe, mas, tá mas longe. Não pode. Não. Eu anularia. Eu anularia os dois, olha lá, tá quase na orelha do cara. Tá na altura da cabeça. O Vitor Bira não anularia, bateria a bola. De jeito nenhum, porque o zagueiro não tem como chegar na bola antes. A bola do ataque do cara bateu. Ele bateu. Estraga a jogada, né? Sei que ele bate antes da bola, quando o cara vai cabecear. Mas é muito perigoso. Eu não anularia. Porque o cara já foi no intuito de cavar a falta, né, Riva? Exatamente. Eu vou, pô. Você vai falar metade dos gols de bicicleta no futebol. Mas de gol de bicicleta, que não tem ninguém perto, tudo bem. Também tenho dúvida também do Ramires também. Eu vou falar pra você. Esse menino aí vem jogando bem, viu? Eu vou falar pra você que não. É esse impedimento. E aí a gente vai ver o golaço do Pablo. Tá fazendo gol, Pablo. Gozado que o Atlético Paranaense no Brasileiro não ganha uma fora. E na Sul-Americana ganha todas fora. Né? Que em tese seria até mais difícil, fora até do país. Ainda bem um gol da bola no chão trabalhada, porque você vê os dois. Gostou, hein? Tudo bola parada. Bola parada também. A bola parada hoje no caso do Atlético vai ser uma divisão, né? Porque não tá ruim na tabela do brasileiro também, né? Não. Mas tem que se concentrar na Sul-Americana. Se precisar dividir forças, vale muito. Pô, mas a parte agrana que a Sul-Americana dá. Também, né, Vitor? Eu vou repetir uma coisa. A só resolve os caras. É uma mania da arrogância brasileira, isso. Em qualquer país da América do Sul, a Copa Sul-Americana vale mais do que a Copa Nacional, a Copa do país. Só que a Copa do Brasil vale mais do que a Copa Sul-Americana. Então, para o Atlético Paranaense, ele será olhado pela América do Sul inteira de um jeito muito maior se ele conseguir esse título. Só vai acontecer uma coisa, né? Se por esse caminho ele não conseguir, ele vai estar fora da Libertadores no ano que vem. É um título. Não, também acho. Tem que brigar pelo título. A Ponte Preta, lembra o dilema da Ponte Preta, que disputou a final da Sul-Americana, mas caiu no Brasil? Ganharam da gente, acho que a semifinal. Então, né? exato. A Ponte fez aquela aposta, perdeu. Sim. Né? Mas era um título, ainda mais para a Ponte. Um título para a Ponte é sempre importante. Bom, o Gil Raro vai escrever aqui, ó, o VAR faz justiça no futebol. Claro que aqui no Brasil, até com o VAR, os caras erram. Acho que também é uma questão de erro. É que ali 2 lances no mesmo jogo é um negócio meio... Mas você fica em dúvida. O impedimento ainda não foi o quê? Mas a puxada do garoto eu não anulava, não. Para mim, foi gol normal para mim. Para mim também. Eu também achei. Anularia. Anularia os dois. Eu achei que ele foi para cavar a falta ali, né? Anularia os dois. O pé tá lá em cima. Pode ver que ele já vai meio que de lado. Como dizer, vou tentar botar a cabeça para ver que ela Se houvesse a possibilidade do rapaz que tenta tocar de cabeça chegar na bola antes de quem finaliza, eu marcaria a falta. Como não havia, lance normal. Sem dúvida. Ô, Vitor, porque o cara não foi uma bicicleta, né? Foi uma voleia, né? Foi de lado, assim. Sim. Agora, a bicicleta, se o cara tá atrás de você, você dá uma bicicleta, você pega como o bico da chuteira na cara do cara, né? Tudo. Agora, isso aqui foi uma voleia. Você ia pegar a chapa do pé. Sabe o que ele fez? Ele antecipou a jogada, o garoto. Ele viu que ele antecipou e o outro estava atrasado. Não se justifica nem pela intenção, né? O que o Milton falou, de repente o cara vai dar um negócio, acaba acertando o jogador de verdade ou tendo a intenção de sabendo que pode machucar e o cara nem encostou. E outro detalhe, você vê que nem acertou o jogador do não tem nem reclamação. Mas escuta, nem acertou. Bom, ó, vamos para o intervalo. Na volta teremos mais uma rodada do nosso palpitão e na passagem veremos os gols da grande vitória do Ceará sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão. Triunfo que tirou o Ceará da zona de rebaixamento. 2 do atacante Arthur. Brasileirão na reta final será um dos nossos destaques já já. Juízo com esse controle remoto na mão. Cartão verde volta em 3 minutos.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos para o nosso palpitão. Na última rodada, os líderes da nossa tabela aqui desenharam estratégias. Pelo visto, se deram certo, a gente vai ver logo mais. Mas a briga anda boa já faz um tempo, você sabe, hein? Vamos ver. O Palmeiras encara o Ceará do Lisca doido. E aí acontece o quê, Rivelino? Mas você sabe que o Ceará... Eu também acho. É jogo ruim, então está jogando bem o Ceará. Mas o Palmeiras atravessa um momento fantástico para mim. Entendeu? Agora você deu uma consertada de Vitor Bina. O Ceará pode complicar, mas o Palmeiras... Eu sou 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras? E aí, Oscar? 2-1 Palmeiras. Eu também acho que o Palmeiras ganha, mas com dificuldade. 1-0 Palmeiras. 2-0. Olha lá, aqui é a personalidade que ele tem. Não, mas eu vou falar. Eu até pensei em ir pro 3-0. Mas como esse time do Palmeiras faz o segundo gol e se acomoda, não força, fica lá atrás, o Ceará tem que ir pro jogo. O Ceará precisa ganhar. De agora em diante, os times que disputam a permanência, que estão na zona do rebaixamento, eles vão ter que se abrir mais. Isso é muito desconfortável pro Ceará jogando aqui. Vou fazer de conta que você me convenceu, então vou ficar com 3-0 no Palmeiras. Não, isso que eu ia falar. Já que ele pegou o meu 2-0, eu vou buscar Pode mudar? Dele. Eu vou pegar 3-0. Eu fico com os dois. Eu fico com você, 3-0. Putz, eu queria ver, na verdade, se um tivesse derrubado o outro de alguma forma. Aí vou eu, com toda a minha experiência, acreditar no Vitor Bini, né? Ainda vou E o convidado... Eu mereço a lanterna. Olha quantos pontos eu tenho nas últimas rodadas. O convidado me alcançou. E os jogos que eu errei, a arbitragem me atrapalhou. É verdade. Nosso Oscar Ulisses cravou, hein? Cravou, gostei de ver. O único Bom, que acerta. É o primeiro convidado que acerta na temporada. Bolinha dourada. Primeiro que acerta na temporada. O Milton Cruz vai ter Agora, esse próximo palpite vai ser o mais difícil da temporada, eu acho. Então, vamos ler. Eu acho. Rodada 31, sábado, 7 da noite no Maracanã. Como é que o Flamengo vice-líder contra Palmeiras líder. Mas como joga Palmeiras? Aí você liga pro informado, Filipão, tem que estar informado. Bom, você sabe que não tem Davidson, não tem Mike, não tem Bruno Henrique. Tem quem? Você tá falando, Vladir? Não precisa falar. O Bina está preocupado do Riva ganhar. Tô brincando com ele. Você imaginar que em matéria de futebol acaba falando que o Rivelino é café com leite, aí não dá, né? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? Ótimo palpite. Ótimo palpite. Vai, meu Cruz, pode ir. 1-1. 1-1? Eu acho. O Riva pegou 2-0. É muito bom esse resultado do Palmeiras. Eu vou 2-1 Flamengo. Vai ser o Palmeiras reserva, né? Vai ser o Palmeiras reserva. Tem certeza? Algumas certezas... Mas você sabe que é o Palmeiras reserva que vem jogando, né? Não, mas por exemplo, ele não líder. deve pôr Dudu e o William. Imagina. Não tem o Lucas Lima. Lateral não joga o Mike. O lateral nem sabe quem ele vai botar na direita. Porque Jean deve ser o jogador. se o Jean tiver condição física. Sim. Pode ser o Jean. No lugar do Lucas Lima, ele pode colocar o Guerra, que não joga há muito tempo. Deve colocar o Guerra, né? Ou se quiser ainda o Scarpa, que é a quarta opção. Aliás, é impressionante, né? Tem 4 jogadores. Tem Moisés, Lucas Lima, Guerra e Scarpa. E um Os melhor 4 que o jogadores outro, quase qualquer time do Brasil. Fala, Vitor Biner, então, seu placar. Olha, eu estou entre 2 placares aqui. Eu estou entre 1-1 e o 2-1. Eu não vou no 2-0 do Riva, não. Por que eu estou com medo de apostar no Eu Flamengo? pensei no 2-1, sabia? Você está pensando em mudar, é isso? Não, eu tava Pensou no pensando, 2-1? né? Porque esse time do Flamengo, todas as decisões da temporada, esse time do Flamengo desabou. Ah, você está falando 2-1 Palmeiras, então? Não. Então não entendo mais nada. 1-1 ou 2-1? Não. Acaba, Vitor Biner, acaba. O Palmeiras reserva, com muitos desfalques, preocupado com o próximo jogo, sem Daverson. Eu não sei se vai ter o centroavante, se vai ter o Borja, vai ter outro jogador ali. E o estádio vai estar lotado. E o Flamengo precisa jogar com personalidade, que é o que o time não mostrou durante a temporada. Mas tem o Dorival ali para conversar com os jogadores. O time vem embalado. Tem a história do goleiro, né? Polêmica história do goleiro. Meu palpite... Você apostou o quê, Riva? Problema meu. Então é o seguinte, como eu sei que você apostou 2-0, eu devia ir no 1-1, eu devia acompanhar o Milton, eu vou com o Celso Zelt 2-1. Estratégico. 2-1 Mengão, então. Fiquei com o Celso Zelt. Era o meu resultado também. 2-1. Eu também acho. Não, é renascimento do Flamengo. Eu também acho que em todo momento que o Flamengo precisou decidir alguma coisa, na verdade saiu mal. A temporada inteira. Todo mundo jogou 2-1, mas quem vai ganhar é o River com 2-0. Então, Será? Cobra aí, Dimitri. Eu tô quase mudando pro... É muita pressão em cima do Flamengo. Para, você quer mudar? Você mudou semana passada. Não, já eu mudei era, pro 2-1. Você mudou porque você quis, eu não briguei.
encerradas as possibilidades. Tá pegando fogo o campeonato aqui, viu? Você percebeu que o negócio aqui é rachão. Não tem mais essa. Bom, amanhã tem convocação da seleção. Querem dar um pitaco sobre isso? Vai ter novidade, Vitor Bini, você acha? Eu acho que algum teste, talvez. O Alan está jogando no Napoli, lá que falam. Eu acho que vai ter Dedé. Volante, né? Joga no Napoli. Pode ser. Acho que vai ter Dedé. Hoje do futebol é só volante. Não falo do centroavante, não falo do essas novidades não tem, não. É só volante. Só existe volante no futebol. E temos São os agora... jogadores mais importantes do futebol atual. Mas volante com qualidade, né? E temos agora o segundo adversário, certo? Que é Camarões. Além do Uruguai. Sim. Né? Então isso saiu agora. O Celso falou a verdade aqui. Pode ser que o Dedé vá, né? Depois dessa final, desse jogo, pode ser que o Dedé... Tem uma questão também, né? Que o período que os jogadores vão estar com a seleção, o Santos, por exemplo, que encara o Fluminense, vai estar brigando por uma vaga na Libertadores, vai ficar sem o Sanches. O Uruguai também faz amistoso. E me chamou a atenção uma questão também. O Brasil vive falando da dificuldade de ter bons adversários. O Uruguai vai jogar com o Brasil e depois jogar com a França. A gente nunca emenda dois, né? Daqueles para testar. Sei lá, né? E vai ser complicado, hein? Porque o período de convocação bate com a rodada 34, com a 35. O jogo é no dia 20 e a próxima rodada, que seria a 36ª, começa no dia 21. Mas me diz, jogando futebol brasileiro, quem que tem para ser convocado? Não, mas aí que tá, Riva. No caso do Santos, o Santos perde o Sanches, o Vasco perde o Martins Silva, o Cruzeiro perde o Arrascaeta, se bem que o Cruzeiro agora já foi também. Eu estou falando desse lado, mas aqui no futebol brasileiro, quem vai convocar? Seria o Everton do Grêmio que está machucado. Vamos encerrar com os tuiteiros. Eu quero mandar só um abraço aqui, me pediram, para a dona Salete Freitas, telespectadora assídua do Cartão Verde, corintiana. Um abraço. Nosso abraço. Muito obrigado pela audiência. Fala, Vitor Bena. Então, salve aqui para os tuiteiros, por Henrique, que vive pegando no meu pé aqui. O André Escopeta confia no Palmeiras, está assistindo o programa com o João Pedro. Fala para a gente lembrar do título do Palmeiras hoje no Sub-20. O Cleonildo Soares está em Maceió, assistindo aqui a gente também, fã do Riva, fala que o Palmeiras vai se classificar. Benedito Cruz fala que é parente do Milton e fala, será o Benedetto? O Wilson Lima pergunta, ele fala sobre o desaparecimento dos técnicos veteranos, né, que estão diminuindo no futebol. O Rubens de Castro diz que é a camiseta. O Márcio Araújo fala que a final vai ser Grêmio e Boca. O Luiz Ribas eu já comentei na outra. O João Ataíde fala que é mais fácil... Não, o Cristiano Botaro fala que é mais fácil o Palmeiras ir à final do que ele ganhar a camisa dos 25 anos do Cartão Verde. Complementa aqui o João Ataíde, o Henrique Santini, que também acredita na classificação do Palmeiras, o Vicente Arte, o Carlos Augusto Poda, a Rita Ram, o Wagner Davi, o Ivan Narque, o Jean Marcos, o José Carlos, o Paulo Pacheco, o Gilberto Esquerdo, o Vladir Cortô, Júlio. Acabou aqui, Joel. Um grande abraço a todos, boa semana. Vamos falar, o Celso vai anunciar o ganhador da nossa camisa de hoje. Aliás, o Cláudio Lopes escreveu aqui falando que ele não estava reclamando da demora da camisa, ele estava só ansioso. Pode falar. Estava só lembrando que ele ganhou. Hoje quem ganhou, André Braga. Estava reclamando aqui. Sim, André Braga. Aí, André Braga. Tá certo. E o final da enquete? Não mama. Resultado. 68% ainda acham que não. O Palmeiras não passa pelo Boca, mas 32% estão bem otimistas. Milton, o último minuto é seu. Muito obrigado. Lembra o pessoal que você foi campeão catarinense esse ano. Fui campeão catarinense. Eu acho que é um dos torneios, assim, um dos 3 mais difíceis, eu acho. O campeonato catarinense é muito difícil. Você tem Chapecoense, você tem Criciúma, você tem Avaí, tem Joinville. É mais grande que pequeno. Nossa, tanto que a representatividade de Santa Catarina na Série A, tempos atrás, era enorme. Tinha acho que três times, né? 3 times tinha, mas é muito difícil. Eu fui campeão, né? Acho que fiz um grande trabalho lá, fiquei 1 ano e 1 mês para treinador no Brasil, é difícil, né? E saí de lá com o time, era o melhor visitante, nosso time, estava a 4 pontos do G4, né? Um aproveitamento de 63%. E também, não sei o motivo que eu saí, mas eu saí, acabei saindo, né, graças a Deus. Que é normal aqui. Não sei porquê, o presidente até chorou, coitado, um cara gente boa pra caramba, e teve que... Mas assim, acho que eu fiz um trabalho legal no Náutico, já teve algumas vezes alguns times lá de Recife atrás de mim, né, querendo me levar novamente. E saí do Figueirense, apareceu 4 clubes, mas só, eu não quero... Só o ano que vem, né? Só o ano que vem, né? Agora não dá, porque vou roubar a bola de vocês. Trabalha... Obrigado mais uma vez. Agora fique esperto que o Cartão Verde tem a fama de arrumar trabalho para quem... Legal. Abraço, valeu, Vitor Bia. Sabe na frente, estou a favor, não contra, hein?
Bom, nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao Garrincha, muito lembrado por nós nesse programa de hoje, a alegria do povo. A música será uma faixa do novo disco do músico e cantor Renato Braz, palmeirense, que ouviremos aí cantando uma antiga composição do Gilberto Gil, com participação do próprio, chamado Fim da História, que além de bonita, soa muito atual, como vocês irão ver. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Estamos às vésperas de um momento muito importante da nossa história. Juízo, torcida brasileira, obrigado pela companhia, aquele abraço. Não creio que o tempo venha comprovar, nem negar que a história possa se acabar. Basta ver que um povo derruba um czar, derrubar de novo quem pôs no